Histórias de terror arrepiantes têm sido uma solicitação constante por parte de vocês, e embora tenha demorado um pouco, finalmente encontrei 3 relatos que se desenrolam durante o período de lockdown na escola. Era um dia comum e monótono na aula de cálculo, mas como era uma sexta-feira e o 7º período, indicando que a semana estava prestes a terminar e as férias de primavera estavam chegando, todos estavam impacientes em seus lugares. Era evidente que não teríamos uma avaliação naquele dia. Inspirados por colegas que haviam feito isso com outros professores, nosso instrutor, no meio da aula, decidiu nos envolver em um jogo de Sparkle Call. Ele era um professor bastante descontraído, e enquanto estávamos ocupados com um teste de logotipo no Sparkle, lembro-me vividamente do momento em que algo estranho aconteceu. Foi logo após meu amigo responder a uma pergunta, a voz do diretor veio pelo alto-falante, soando em estado de pânico e frenesi, compartilhando informações urgentes com todos os professores. Não era um exercício simulado, e o clima na sala rapidamente mudou. Mesmo nosso professor habitualmente descontraído parecia preocupado enquanto apagava as luzes e nos guiava para o canto mais distante da sala. Ficamos em silêncio por 2 minutos, mas então o som constante de zumbido vindo de um painel no fundo da sala parou abruptamente, indicando que a escola havia perdido toda a energia elétrica. Os olhares entre nós intensificaram-se, percebendo que a situação deveria ser grave. Após alguns minutos de espera, ouvimos gritos frenéticos de um homem ecoando pelo corredor. 2 garotas na classe começaram a chorar, aumentando ainda mais o clima de tensão. À medida que os gritos se aproximavam da sala de aula, o homem aparentemente perturbado começou a bater nos armários, ameaçando matar todos nós. Foi nesse momento que o medo genuíno pela vida tomou conta de mim. A professora nos orientou em silêncio, enquanto observávamos as reações assustadas de nossos colegas. As batidas então mudaram da série de armários para a porta da sala, e uma das meninas, entre lágrimas, gritou um desesperado "não". O tumulto continuou quando o homem começou a gritar, exigindo que abríssemos. 2 das garotas estavam chorando alto agora, e parecia que uma eternidade se passava enquanto o homem continuava martelando a porta. Finalmente, ele se afastou, gritando pelos corredores como alguém mentalmente desequilibrado. A pessoa perturbada continuou a gritar até que se tornasse inaudível. Eu estimaria que foram cerca de 10 minutos, embora a situação fizesse parecer meia hora. O diretor voltou ao alto-falante para fornecer uma explicação mais detalhada sobre a surpreendente situação que se desenrolava. Segundo ele, um indivíduo aparentemente mentalmente instável havia conseguido adentrar o prédio da escola, agredindo violentamente a mulher que ocupava o posto na recepção. A agressão foi tão intensa que a funcionária fugiu do prédio gritando por socorro. A equipe escolar estava em estado de choque e incerteza, pois não conseguia determinar se o agressor estava armado. A vulnerabilidade da escola a esse tipo de incidente ficou evidente, uma vez que não possuía câmeras de segurança ou medidas de proteção adequadas. Os funcionários realizaram uma busca exaustiva por todos os corredores e salas de aula, mas, lamentavelmente, não conseguiram localizar o agressor em meio ao pânico generalizado. Diante dessa situação alarmante, o diretor tomou medidas imediatas para restaurar a normalidade, instruindo os professores a retomarem as aulas. Contudo, a precaução era evidente, e todas as portas deveriam permanecer trancadas, e nenhum aluno estava autorizado a deixar as salas por qualquer motivo. O aspecto mais inquietante dessa história surgiu quando souberam que um zelador do turno da noite havia encontrado o agressor dormindo em um dos armários de armazenamento nos fundos da escola. Rumores circulavam sobre a possível presença de uma Magnum 44, e especulava-se que o zelador, ao acordá-lo, cometera um erro crucial, deixando a porta do armário aberta. Quando a polícia finalmente chegou ao local, o agressor havia desaparecido, deixando um rastro de incerteza e insegurança. Até o momento, minha turma não possui informações sobre se ele foi eventualmente encontrado. A preferência é manter a esperança de que, caso tenha sido localizado, ele esteja recebendo a assistência e intervenção necessárias para lidar com suas questões. O evento traumático ocorreu durante o horário de almoço, em um dia de outubro caracterizado por um clima nublado e chuvoso. Enquanto desfrutava do intervalo, ouvi 4 estrondos altos, inicialmente interpretados como trovões. No entanto, a atmosfera no refeitório mudou abruptamente,
com gritos surgindo da multidão. A segurança do campus interveio imediatamente, ordenando que todos se dirigissem à sala multiuso. Os estudantes na fila para o almoço foram instruídos a abandonar suas refeições e entrar apressadamente. Juntamente com alguns amigos, integrei-me a um grupo considerável de alunos, todos ansiosos por informações sobre os eventos que estavam se desenrolando. Enquanto isso, nossa sala multiuso, normalmente espaçosa, rapidamente se transformou em um refúgio abarrotado de inquietação e especulação. A parede de trás da sala é feita de vidro transparente. Quando eu e meus amigos fomos levados às pressas para dentro do campus, a segurança estava cobrindo o vidro com as cortinas e havia adultos em todas as saídas. Meu amigo Eric estava curioso, assim como o resto da sala. Então, ele perguntou a um dos adultos o que estava acontecendo. Quando ele voltou, disse: "Você sabe como? Bem na frente do TMS, tem aquelas casas." Eu respondi: "Sim. Tem um homem com deficiência mental que barricou ele mesmo na frente de sua casa e está ameaçando cometer suicídio e matar os policiais se for despejado. Ele estava andando fora da escola observando as crianças de uma forma estranha." Eric nos contou que o homem também era um criminoso sexual registrado, tornando as coisas piores. Ficamos presos na sala multifuncional por 1 hora inteira, ocupando 2 períodos. Depois que tudo foi resolvido, fomos escoltados para nossas salas de aula. Mais tarde, descobri que o homem mora ao lado. Minha amiga Brandy me contou sobre o Halloween anterior, quando viu o mesmo homem em sua janela cortando o braço e escrevendo com seu próprio sangue: "Não vem aqui ou eu vou te matar." No espírito do Halloween, presumimos que fosse apenas para o feriado, mas depois desses incidentes horríveis, sabíamos que esse homem era maluco e estamos felizes por ele nunca ter se aproximado de nós. Tenho 22 anos, acabei de sair da faculdade e recentemente consegui um emprego na minha antiga escola como uma espécie de estagiário de informática no porão da escola. O porão é muito bagunçado e desorganizado, mas há um pequeno escritório para 3 pessoas que é realmente muito bom. Lá embaixo, tem 3 mesas grandes e bonitas, 2 frigobares, uma TV de tela plana montada na parede e também um ar-condicionado satisfatório. Um luxo que alunos e professores não podem desfrutar na escola. Claro, todos os servidores da escola e outras coisas de informática estão localizados lá. Consegui o emprego porque 3 dos meus antigos professores de informática realmente gostavam de mim, consideravam-os verdadeiros amigos, não apenas figuras de professores. Eles foram fundamentais para me ajudar a conseguir esse emprego. Tudo estava indo muito bem até algo acontecer algumas semanas atrás. Meus 2 colegas de trabalho que compartilham o escritório comigo, Dave e Gary, não estavam lá no momento, estavam no andar de cima, ocupados com papéis ou algo assim, enquanto eu aproveitava meu horário de almoço com um sanduíche. Foi quando recebi uma ligação de uma das mulheres da recepção, informando que a escola estava fechada devido à possibilidade de alguém possivelmente armado ter entrado. Não havia muito que eu pudesse fazer além de apagar as luzes. Surpreendentemente, por mais agradável que fosse esse pequeno escritório, ele não possuía uma porta de verdade, apenas uma grande abertura. Além disso, a porta que dava para todo o porão nem sequer tinha uma fechadura funcional para minha própria segurança. Desliguei todas as luzes do escritório e a tela do meu computador. Mantive meu telefone na mesa, enviando mensagens em massa para Gary e Dave, mas eles não respondiam. Fiquei lá, sentado no escuro, mexendo no meu telefone por cerca de 20 minutos, aguardando a ligação da frente para me orientar a voltar ao trabalho. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Não conseguia ouvir o que estava acontecendo lá em cima, mas não tinha permissão para fazer nenhuma ligação até ser informado de que o bloqueio havia terminado. A porta barulhenta do porão se abriu, o rangido ecoando pelo porão e alcançando o meu escritório. Sentei-me em meu lugar e me perguntei se deveria chamar Gary ou Dave, ansioso por obter informações deles. Então, alguém desceu correndo as escadas, e seus passos se aproximavam do meu escritório. Empurrei minha cadeira para trás e me arrastei para debaixo da minha mesa. Alguém entrou no escritório, mas não acendeu as luzes. Houve apenas silêncio, e não consigo nem descrever o medo que estava sentindo naquele momento.
Senti como se o mundo desabasse ao meu redor quando um barulho repentino ecoou. Imaginei que pudesse ser um homem morto. Repentinamente, meu telefone tocou, e ao receber uma mensagem de texto, meu mundo parecia murchar e morrer naquele momento. Cerrei os dentes enquanto passos temerosos se aproximavam de mim, até que finalmente saí de debaixo da mesa, em uma rendição implorativa a quem quer que fosse, pedindo para não me matar. Foi nesse momento que alguém agarrou meu braço e me puxou para cima. Era um homem de camisa xadrez vermelha, calça jeans e um boné preto avermelhado. Ele assegurou que estava tudo bem e que estava apenas se escondendo comigo. Perguntei a ele sobre o que estava acontecendo lá em cima, sussurrando com medo. Ele meio que ignorou minha pergunta e, em vez disso, quis saber se havia uma saída no subsolo. Eu indiquei o caminho, e antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, perguntei quem ele era. Houve um breve momento de silêncio antes de ele começar a explicar que estava vindo buscar seu filho quando uma professora lhe disse para se esconder. Pouco depois, verifiquei meu telefone e vi que a mensagem que recebi era de Dave, alertando sobre um homem com um tiro, Sr. Buckley, vestindo uma camisa vermelha e um chapéu. Dave recomendou fortemente que eu não subisse. Eu estava prestes a reler a mensagem em voz alta para o homem quando percebi e olhei para cima, sentindo meu estômago afundar. O homem pareceu notar minha expressão desconfiada e entrou em pânico. Tudo o que consegui pensar em fazer foi correr para o andar de cima. Um tiro ecoou pelo porão, e pude ouvir a bala ricocheteando em algo metálico na escuridão. Graças a Deus, aquela bala não me atingiu, e consegui subir. Felizmente, a polícia estava esperando em todas as saídas, incluindo a saída do porão, e deteve o homem no momento em que ele abriu a porta. As boas notícias eram que nosso professor, Sr. Buckley, sobreviveu ao tiro. Mais tarde, foi determinado que o homem e o Sr. Buckley tinham algum tipo de desavença, mas a razão exata nunca foi revelada. Tudo o que sabemos é que o Sr. Buckley não poderia ter feito nada que justificasse esse tipo de reação. E sei que o som daquele tiro ecoará para sempre em minha mente, deixando uma sombra perturbadora em cada pensamento sobre o porão da escola.